Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema desse vídeo: por que a ignorância religiosa é imensa quanto aos escritos bíblicos? É isso mesmo. Está claro, está transparente o entendimento. A Bíblia é um livro de história. Às vezes você pode ficar até chateado, mas como assim um livro de história? Ela foi escrita para os acontecimentos do fim dos tempos. Tudo nela se cumpriu. Todas as fases, as 3 fases do Evangelho, que foi o Evangelho pregado por Yeshua ou Jesus de Nazaré, o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho pregado por Paulo, e a consumação de tudo, o Evangelho eterno, que é Deus em nós. Está em Apocalipse 14 e Apocalipse 21. É Deus em nós. Findou tudo. Quanto aos escritos bíblicos, não tem mais nada para acontecer. Agora sim, claro, você usa passagens atemporais, você usa passagens bíblicas para motivar as pessoas, para apresentar Deus às pessoas, para mostrar Deus. Mas não dessa forma que a religião anda querendo mostrar aí. Porque a religião procura, na verdade, puxar a sardinha para sua brasa. Usa de palavras antigas, palavras arcaicas, para colocar medo nas pessoas, colocar pânico. E assim as pessoas vai indo, vai levando. 20 anos, 30 anos, 40 anos, esperando Jesus voltar. Esperando o Armagedon, esperando o Gog e Magog. Esperando tudo isso. Acreditando que inferno é um local de chamas. Acreditando que diabo é um ser sobrenatural. Acreditando que Satanás é um ser sobrenatural. E assim segue o baile. Segue o baile, segue a fanfarra. As pessoas dando dinheiro, as pessoas frequentando esses lugares, sem entender bulufas de Bíblia e abastecendo o cofre deles. Eu só vou ler só 2 versículos nesse vídeo aqui. Esse vídeo vai ser curtinho. E para um bom entendedor, um pingo basta. Eu vou ler 2 versículos. Claríssimo, veja. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada NA. Hebreus 8, versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, se aquela primeira aliança que Deus fez com o povo, aquela primeira aliança quando tirou eles do Egito, quando tirou os israelitas da escravidão de Faraó, e foi feita aliança com a abertura do Mar Morto, o batismo nas águas. Foi feita aquela aliança com o sangue do Cordeiro, passado nos batentes das portas. Foi feita aquela aliança com 613 itens dados por intermédio de anjos a Moisés. Foi sacramentado aquelas 613 com sangue aspergido de animais. A primeira aliança. Só que aquela primeira aliança, na verdade, ela fez expurgar a natureza carnal ainda mais. Fez colocar para fora a ruindade, a fraqueza, a imundícia da natureza carnal. Então depois ele passou anos, séculos, e ele enviou o quê? Enviou um como filho para derramar o sangue novamente de um cordeiro sem defeito, macho, para libertar eles do quê? Do que mesmo? Da própria lei que havia sido dada. Só que a lei, em vez de fazer bem para eles, fez mal. A lei estava matando, perseguindo, açoitando, pendurando, escravizando as pessoas. Aí vem para libertar eles, o início. Ainda faltava o juízo, ainda faltava o julgamento. Foi a conclusão da aliança, que foi no ano 70 DC, quando ele julgou os israelitas, julgou o povo de Israel. E foi estabelecida a justiça eterna. Fala aí, Daniel 9, do versículo 24 a 27. Foi feita a justiça eterna. Foi cobrado as contas dos israelitas, desde a morte de Abel até a morte de Zacarias. Essa foi a segunda aliança, segunda e derradeira aliança. O juízo do ano 70 DC. Mas que a religião não aceita. A religião não aceita que Jesus já voltou como juiz e julgou os israelitas. Não, eles não aceitam. Não, o que é isso? Para com isso. O meu Jesus virá por sobre as nuvens, eles falam. Numa nuvem com um tapete mágico, num corpo, sei lá eu, de um africano, de um europeu, de um argentino, de um cearense, de um paulista, sei lá de que corpo que ele virá. Para a religião eles acreditam isso. Mas disse aqui, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar
para uma segunda aliança. Então, se aquela primeira aliança que foi feita tivesse surtido algum efeito, não teria a necessidade de ter ocorrido o sacrifício da cruz. E a religião faz o que com as suas pessoas, com as pessoas que frequentam os seus templos? O que a religião faz? Leva eles para cumprir obras da primeira aliança, dessa aliança que não teve efeito bom. Leva as pessoas a ficarem aprisionados, escravizados, cativos nesse cativeiro. O cativeiro que teve defeito. O cativeiro que aprisionava o cativo. Por isso que Efésios Paulo diz no capítulo 4, quando ele subiu, levou o cativo o cativeiro. O cativeiro que aprisionava o cativo eram as leis de Moisés. Então, veja que ignorância. Porque a ignorância religiosa é imensa quanto aos escritos bíblicos? Porque está claro, você veja, um versículo desse desmonta todo o teatro religioso. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, o que a pessoa faz dentro desse lugar? Dízimo. E de uma forma enganosa, de uma forma mentirosa, porque dízimo nunca foi dinheiro. Era para levar alimentos à casa do tesouro que ficava no templo que estava em Jerusalém, mas esse templo foi destruído no ano 70. Eles dizem oferta conforme a lei era para a manutenção e as festividades que havia no templo, mas o templo não existe mais. Eles dizem vamos buscar Deus em monte, lei. Vamos buscar Deus em templos, lei. Jejum, lei. Unção com óleo, lei. Sábado, guarda-sábado, lei. Tudo lei. Então eles vivem em uma aliança que não surtiu efeito. Eles vivem em uma aliança defeituosa, menosprezando a verdadeira aliança, aliança santa, pura e imaculada, que é Deus e nós. Quando se cumpriu o Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. Ali foi o fechamento. Ali foi estabelecido a nova aliança. Perfeita. Porque o tabernáculo espiritual de Deus está em nosso espírito, o qual ele faz morada. Olha no versículo 13, quer ver? Hebreus 8, 13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Por que está prestes a desaparecer? Porque Apolo, o escritor de Hebreus, aos Hebreus, disse isso. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes. Porque este livro foi escrito, vamos colocar ali, ano 67. 62 a 67, do ano 60 ao ano 68, vou colocar nesse intervalo. E no ano 70, os dias já estavam próximos. E no ano 70, seria o está prestes a desaparecer. Foi quando desapareceu. Foi quando foi derrubado o templo. O templo era o símbolo maior do legalismo mosaico. O templo era o local onde os judeus praticavam obras e ordenanças e cerimoniais das leis mosaicas, da primeira aliança. Então, como que a gente tendo esse conhecimento, você pode elogiar um templo religioso? Como que você pode fazer isso? Ah, não, mas o templo religioso, ele tira a bêbado da rua, ele tira prostituta, conserta homossexual, conserta ladrão, conserta... Ah, mas essas pessoas se dependem de um templo religioso para ter alguma base de sustentação, então essas pessoas não se converteram. Essas pessoas estão convertidas ao templo. Eu quero ver a pessoa falar, não pratico mais obras da minha carne, eu tenho força hoje pelo Espírito de não ter tendências carnais fora do templo. Aí sim uma pessoa dessa está com o seu entendimento espiritual ativado. Aí sim a pessoa pode falar, não, eu estou liberta, eu fui curado. Não dependo mais de estar protegido por quatro paredes. Eu não dependo de estar mais protegido pela unção de óleo que um comedor de arroz e feijão diz que é homem de Deus. Você está conseguindo entender? Enquanto você acha que você está livre porque você está frequentando um templo, você está em uma obra morta. Você ainda não chegou ao entendimento do seu Criador, do Pai do nosso Espírito. Você não chegou ainda. Então você viu como é fácil? 2 versículos, versículo 7, porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança.
E no 13, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, ela desapareceu, vão se fazer quase 2000 anos. Hoje nós estamos no ano 2022. Daqui a 48 anos, farão 2000 anos. Porque isso aconteceu no ano 70 desse. Então, se você é um religioso, que você pratica obras das que eu já falei, dízimo, oferta, apresentar criança, batismo, buscar a Deus em tempo, você é um ignorante. Você não sabe nada de Bíblia, você não entendeu nada. Você não entendeu nada a respeito dos tempos, dos times, dos escritos bíblicos. Sinto muito em falar isso para você. Você é um ignorante. Você acha que sabe, mas você não sabe. Você está no engano. Você está nas trevas. Você está na mentira. Por isso que você só se sente bem quando você está dentro de um templo. Porque você não reconheceu ainda que o verdadeiro templo espiritual de Deus está em seu espírito. Por isso que você não tem o fortalecimento espiritual. Você ainda é um carnal. Você busca se justificar, você busca agradar a Deus praticando obras que não existem mais, que não surtiu efeito. Obras com defeito de fabricação, que foi a primeira aliança. Obras que foram dadas aos israelitas. Não foi dada a nós, gentios. Não foi dada ao nosso povo. E quando ele derrubou o muro de inimizade com o sacrifício da cruz, ele uniu os dois povos, judeus e gentios, e fez um só Israel. Mas não mais para cumprir obras do passado. Não, é para viver em novidade de vida. Que novidade de vida é essa que você fala que vive praticando obras de Moisés? Hã? Não, você não está em novidade de vida. Você está na caducidade da letra. Você pega uma Bíblia e você tem ela como se ela fosse escrita semana passada. Você lê a Bíblia como se ela tivesse escrito o século passado. E fica lá adorando Jesus de Nazaré, não aceitando o Cristo ressuscitado que está em seu espírito. Assim seja. Então eu vou vou parar por aqui, porque eu estou ainda sarando de uma gripe forte aí, estou me incomodando, a boca vai ficando seca. E vamos em frente, falando das palavras do Pai. E se foi útil para você esse vídeo, contribua com esse canal, dando joinha, compartilhando o mais que você puder esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber novas notificações. E vamos por aí, caminhando, vivendo, aproveitando da experiência que nós temos nesse corpo carnal, procurar andar o mais em espírito possível, para que a nossa carne não venha ter força. Assim seja. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.